Amém. Novamente saúdo os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Os irmãos de casa estão acompanhando agora, por isso eu tenho que saudá-los novamente, para que os irmãos acompanhem. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias na segunda epístola aos Coríntios. Encontre o capítulo 5, por favor, e assim que encontrarem, se coloquem em pé em respeito à palavra do Senhor. Inclusive está aqui na frente, respeito ao Senhor, tá bom? Coloque-se em pé, em reverência à palavra do Senhor, é claro, aqueles que puderem. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, quero louvar a Deus pela vida do irmão Jorge, que está de volta, graças a Deus, né, irmão Jorge? Né? Está de volta aí ao convívio da casa, como diz os militares, a caserna, né? Está de volta ali a presença da sua esposa, e graças a Deus está aqui conosco. Estava em viagem, a trabalho, ali para Campo Grande, foi e voltou em paz. Né, os perrengues natural da luta, do trabalho, né, que acontece, e as lutas, né, irmão Jorge, que tem que ter vitória. Para ter vitória tem que ter as lutas, né? Irmão Samuel também está conosco, esse final de semana estava aí apurado com o serviço que exige dele também, entre outros irmãos que pela misericórdia de Deus estão aqui. Não é verdade? Vocês são guerreiros, vocês são homens e mulheres de Deus, né, irmão? Graças a Deus por isso, né, irmão Antônio? Isso aí. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de 1 a 10. Acompanhe a leitura que eu faço na Bíblia Corrigida Fiel, que diz assim: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, vai ouvindo, irmão Mateus, nós não combinamos. Sabemos que se a nossa casa deste tabernáculo, deste corpo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é o céu, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual deu também o penhor do Espírito. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos... Perdão, a minha Bíblia acabou de mudar a página, eu vou ter que voltar lá, tá? Enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos, antes deixar este corpo, para habitar com o Senhor. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Oremos ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, conduza-nos nesta pregação e fale conosco através da Tua palavra. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. O irmão Mateus me vem aqui na frente e me lê o texto que a cabeça de João Batista veio em uma bandeja, porque Herodíade, junto com as suas filhas, maquinaram ali tirar a vida de João Batista, que já estava preso. E o Herodes tinha feito uma promessa e não quis voltar atrás, e mandou decapitar o nosso irmão em Cristo, João Batista. Aquele homem que só fazia o bem, só pregava a verdade. Só que a verdade dói, não é? Então muitos iam ali ver a pregação de João Batista e ver as pessoas sendo batizadas, e aí começavam a resmungar, sabe? Quem pensa que é, não sei o que, filho do Zacarias, não sei o que lá. Eles, em certa feita, ele olha, semelhante ao mestre, chama-os de raça de víboras, e começa a chamá-los a atenção. É claro que isso não soava bem no ouvido daqueles homens pecadores maléficos que usavam a religião para defender os seus pecados. Mas nós sabemos que esse homem, quando Cristo aparece, ele aponta a Cristo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Outrora isso, ele fala: eu vos batizo com água,
Mas aquele que vem depois de mim, a qual não sou digno nem de amarrar ou desatar as correias das sandálias, esse batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí depois disso Jesus aparece. Depois do tempo necessário, Jesus aparece. E Jesus pede para ser batizado por João Batista. Que privilégio! E Jesus fala sobre ele. O que vocês veem no deserto? Um homem comum, uma cana quebrada, um homem vestido com peles de animais, come gafanhotos silvestres, um homem que vocês até consideram como profeta, que fala a verdade, que não é preso a regalias, e vocês não o ouvem. Se vocês o desprezam porque ele vive desta forma, eu falo a vocês. Olha o que Jesus diz: dentre os nascidos de mulher, não existe nenhum profeta semelhante a João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. O nosso alvo é o céu. Foi isso que o Mateus leu. Queridos e amados irmãos, baseado no texto de 2 Coríntios capítulo 5, de 1 a 10, nós temos aqui algo que Deus quer nos falar esta noite. E Ele quer nos falar verdades, verdades que todo cristão precisa saber sobre a sua vida na terra e a sua vida eterna no céu. O Senhor quer nos falar verdades esta noite, olhando olho no olho, verdades que nós cristãos precisamos saber. Se você já sabe, amém, só se realimente, alimente-se novamente. O Senhor quer nos falar verdades que todo cristão precisa saber sobre a sua vida na terra, como ele está vivendo aqui em peregrinação, e a sua vida eterna no céu. O fato é que muitos cristãos vivem nesta terra numa ansiedade, num corre-corre pela vida, num desespero pelas coisas desta vida. E aí o irmão Mateus vem aqui e me lê o texto de João Batista, que fala sobre João Batista, aquele homem que vivia no deserto sem conforto nenhum. Mas hoje muita gente está vivendo a síndrome de Marta, que é um pejorativo para chamá-los a atenção. Que é a síndrome de Marta? Nós vemos em Lucas capítulo 10, versículo 41 e 42, Jesus estava visitando a casa de Marta e de Maria. Maria para tudo que estava fazendo, senta-se aos pés do mestre e começa a ouvir a sua palavra, começa a ouvir o evangelho vivo que era o próprio Cristo. E a Marta correndo para cá, e a Marta correndo para lá. Isso parece com alguém? Correndo para cá, correndo para lá, e arruma aquilo, e arruma aquilo outro, e vai para cá, e vai para lá. E Jesus observando aquilo, e Maria ouvindo Jesus falando. E Marta vai para cá, e vai para lá, e vai para acolá. Aí ela não aguenta aquilo, ela fala: mestre, peça para Maria me dar uma força. Eu estou parafraseando aqui. Peça para Maria me ajudar, para eu não dar conta das coisas sozinha. E Jesus fala: Marta, Marta. Por favor, abra o texto. Lucas capítulo 10, versículo 41 e 42. E muitos vivem assim. Lucas capítulo 10, versículo 41 e 42. Desesperados, como se fosse morrer de fome. Lucas capítulo 10, versículo 41 e 42. Encontraram? Lucas capítulo 10, versículo 41 e 42. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quem vive desesperado, ansioso pela vida, fique tranquilo que na hora que você bater os petelecos, vai ficar. Tua dívida, tua preocupação, teus boletos. Quantas vezes você deixou de ter uma boa qualidade de sono, uma boa qualidade familiar, reunião com família, visitar um parente, mas está se espremendo, porque estou guardando para trocar minha bicicleta, e às vezes não vai visitar um parente, um irmão biológico, um amigo que você estudaram na faculdade, ele quer muito te ver, mas você é egoísta, quer trocar a bicicleta. Tem a bicicleta, está lá, está funcionando, mas quer uma marca chique. Síndrome de Marta, ansiosos pela vida. Mateus capítulo 6, versículo 25, nos chama a atenção que não devemos andar ansiosos pela vida, quanto ao que havemos de comer ou de vestir. O Senhor nos dá tudo isso.
A Bíblia ela nos faz repreensões que não devemos andar ansiosos pela vida. Filipenses capítulo 4, versículo 6 fala: e não estejais inquietos de coisa alguma. É claro que em tudo seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Mas Deus também não apoia preguiçoso. Porque o texto de Provérbios, no capítulo de número 6, versículos 6 a 8, o autor de Provérbios diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe a formiga. Ela não tem chefe mandando nelas. Elas têm sim, dentro da ordem da colônia, tem lá a rainha, mas ela não tem ninguém. Vai lá, rapaz, trabalha. Vai trabalhar, seu preguiçoso. Elas trabalham em perfeita harmonia. E o autor de Provérbios diz: olha, observe, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Quer que a coisa toda venha fácil. Deus não apoia também a preguiça, mas não apoia a ansiedade pela vida. E muitos estão vivendo assim, com síndrome de Marta, ansiosos pela vida, e continuam pobres. E para ajudar, moram em um país que também adotou e adota o capitalismo, assim como a maioria dos países do planeta. Está lá, todo mundo dependendo, vivendo, vendendo, comprando. Sabe que no nosso país as coisas não são simples. Para você enriquecer nesse país, milagres acontecem. Mas saiba que mesmo que você enriquecer, isso tudo vai ficar. Então Deus quer nos falar verdades baseado no capítulo 5 de 2 aos Coríntios, que eu peço que vocês retornem para lá. Versículo de 1 a 10, e essas verdades virão agora. Verdades que todo cristão precisa saber sobre a sua vida na terra e a vida eterna no céu. Primeira verdade, está no versículo de número 1. Observe. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, está aqui o meu corpo, templo do Espírito Santo. Se ela se desfizer, se eu vier a partir, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, ela é eterna nos céus. E muitos vivem como se não existisse céu, não existisse um acerto de contas, o desespero aqui. Aí alguns religiosos olham e falam: aqui é a nossa chance. Aí vão fazer capacitações fora do país. Aqui está o X da questão. O povo é ansioso. O nosso país, uma alta carga tributária. O povo é um desespero para sobreviver. Em cidades grandes, então, tem gente que acorda 3 da manhã para pegar 2, 3, 4 ônibus para chegar no trabalho. Chega lá um bagaço, já cansado. Tem gente que dorme nesse intervalo para ver se descansa um pouco. Chega lá um caco, bate ponto. Depois que termina o serviço, termina o expediente, 5, 6, não interessa, bate ponto. Depois tem que pegar todo esse transporte de volta. Chega em casa, já quase 1 da manhã. Novamente um caco. Mas pergunta se quer ir para um lugar tranquilo, ganhar um pouco menos, mas viver em paz. Coincidentemente, não faz muitos dias, conheci uma professora aqui em Buritama, que é da região metropolitana de São Paulo. Ela falou: não vale a pena. Lá eu ganhava o quádruplo do que eu ganho aqui. Mas eu deixava tudo no ônibus, auxílio alimentação, porque eu tenho que alimentar fora, eu tenho que comer fora. Deixava tudo porque eu tenho que morar protegida em um bom apartamento, com um bom sistema de segurança. Isso tem custo, condomínio. Um corre-corre pela vida, um desespero. Aqui, meu irmão, eu vou para dar aula de bicicleta. Quando chove, meu carro está lá na garagem. Eu tenho uma qualidade de vida que eu não tinha lá. Aqui eu durmo. Lá eu não conseguia dormir direito. Tive muitos problemas com a minha saúde. E muitos estão vivendo assim, desesperados aqui, esquecendo-se de lá. Já não participam de cultos, já não leem a palavra, já não oram, já não têm contatos familiares, já não têm afeição natural com a sua família, já não se importam muito com o espiritual e vão definhando na fé. E o inimigo faz festa com essas ações. Então, todo cristão, primeira coisa, versículo 1, deve saber que terá um corpo eterno no céu. Isso você já sabe, amém, eu também sei. Mas por que age como se não fosse ter um corpo eterno no céu? Por que age com tanto medo? Por que age com tantas atitudes que não estão de acordo com a Bíblia? Se você terá um corpo eterno no céu,
se você terá um corpo glorificado, se aqui você está em estágio, mas você pode viver uma saúde plena aqui, você pode viver dias bons aqui. Você não precisa ter a tua cabeça servida numa bandeja. Aquele era o contexto do João. A missão do João era apontar a Cristo, ceder o batismo que Cristo queria. Ele cedeu, Cristo batizou-se, ele batizou Jesus. Depois ele foi preso, infelizmente injustiçado, e depois, infelizmente, ele foi decapitado. Ali a sua missão terminou, que a missão dele era apontar a Cristo. E a tua missão? Terminou? O que houve? Por que não tem mais esse desejo daquele primeiro amor, de falar do Evangelho? Está lá os folhetos. Estão cheios de poeira. Em vez de quando dia de faxina as irmãs limpam, deixar eles limpinhos. Está lá os folhetos, cheios de poeira. Todos nós temos redes sociais. É só tirar uma foto do folheto, fazer ali um trabalho meia boca e mandar para as pessoas convidando para vir ao culto. Por que perdemos isso? Porque nós estamos focados aqui, esquecendo de lá. Segunda verdade que Deus quer nos dizer esta noite, está no versículo de número 2 até o 4. A segunda verdade é que todo cristão deve desejar morar no céu, almejando que o corpo mortal, o meu corpo e o teu corpo, se revista de vida eterna. Todo cristão, ele deve almejar morar no céu. Hoje isso é utopia, falar de céu, de vida eterna. Pastor, isso é conversa, pare com isso, homem, pare com isso. Não é assim não, nem existe céu, nem existe inferno, pastor. Se a gente faz o bem, está vivendo o céu. Se faz o mal, está vivendo o inferno. Não existe Satanás, não existe Deus. Isso é coisa inventada pelas filosofias das religiões. Por favor, pastor, para cima de Moá, pastor. Século 21, era da faculdade, pastor. Hoje tem faculdade até para você mexer no microfone desse, pastor. Por favor, isso aí essa pregação é obsoleta, não existe mais. Pare com isso. Por quê? Porque já está focado aqui. E a verdade que o Senhor quer nos ensinar é que todo cristão deve desejar morar no céu, almejando que esse corpo mortal se revista de vida eterna. Versículo 2 até o versículo 4 já explica, e a Bíblia fala por si só. Diz assim: por isso também gememos. E tem hora que a coisa pesa mesmo. Desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Nossa habitação é da onde? Da terra ou do céu? Irmão Lailton? Do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque muitos já se despiram da sua vida de santidade, vivem como prostitutas espirituais, se despiram, não quer mais santidade, não quer orar, a boca já começa a sair palavrão, já assiste porcarias na internet, já assiste programas nojentos na TV aberta, já se despiu. Hoje tem grupos no Brasil que está muito forte, o grupo dos desigrejados, que rejeitam ter comunhão como nós estamos aqui. Dizem que não é necessário, não precisa. Aí pega o Hebreus 10:25 e rasgam da Bíblia. Aí pega o Efésios capítulo 5, que fala ali sobre Jesus como cabeça da igreja, e nos diz para a gente amar a esposa como Cristo amou a igreja, Cristo é a cabeça, nós somos os membros, pega e rasga também. Fora outras referências bíblicas que falam que nós somos a noiva de Cristo e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando a igreja está em perfeita harmonia. Aí pega o Salmo de número 133 e ainda faz assim, com o pé. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce pela barba, a barba de Arão, e desce pela orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre o monte Sião. Ali Deus ordena a vida e a bênção para frente, para sempre, ou a bênção e a vida para sempre. Que é o texto que fala de comunhão. Então são desigrejados, dizendo que não devemos mais pensar no céu, almejar a vida eterna, almejar ter um corpo mortal, morreu, acabou. Como diz o pensamento filosófico, nada se perde, tudo se transforma. Morreu, foi para debaixo da terra, você vai aumentar a plantinha, vai alimentar o micróbio, está dentro do pacote, aumentar a plantinha. Então você, de certa forma, está vivendo da plantinha. E as pessoas, então é isso, que legal, estou em contato com a natureza. Aí você diz, os mais espertos dizem, realmente a Bíblia está dizendo que do pó viemos e ao pó retornaremos, então faz sentido. Então eu sou a plantinha, ai que lindo. E se perdem na vida espiritual, e
vão se despir agora da santidade. Eu vou fazer o que quiser, já com o meu corpo já tem um lugar, eu vou para a terra mesmo, então vou me prostituir, vou mentir, vou fazer o que bem entender, vou passar por cima dos outros, não quero saber. Mas a Bíblia nos chama a atenção que todo cristão deve desejar morar no céu, almejando que todo corpo mortal se revista de vida eterna. Versículo 2 em diante. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é no céu. Pastor, não desejo, então está contra a Bíblia. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Não quero ser achado nu no arrebatamento. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, que é o nosso corpo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Falamos isso ontem no retiro espiritual, sobre a morte, tocamos bastante neste assunto ali. Então o Senhor nos chama a atenção que nós devemos desejar o céu, não que nós estamos fazendo qualquer negócio para morrer, de modo algum, mas nós temos a plena convicção: Senhor, hora e momento eu sei que eu irei partir pelo arrebatamento, mas por favor não me deixe adoecer aqui, Pai, pelo amor de Deus, está difícil, meu Pai, a saúde está horrível, o meu plano, nem plano de saúde eu tenho, a coisa está difícil, meu Pai, tem misericórdia, não deixe adoecer, Pai, esse negócio de dengue está matando todo mundo, afasta de mim, eu tenho filho para criar, meu Pai, eu tenho coisa para fazer, está nas tuas mãos, mas eu estou te pedindo, se o Senhor me levar, paciência, eu sei que o Senhor vai cuidar da minha família, porque eu almejo um dia estar na tua presença, te adorando para todo sempre, mas eu quero arrebatamento com a minha família toda, ir para a tua presença. O cristão, mesmo fazendo essa oração que eu acabei de lhe dar como exemplo, ele almeja estar na eternidade. Essa é a segunda verdade. A terceira verdade é que todo cristão, ele deve agradar ao Senhor aqui na terra, ciente de que o Espírito Santo está o preparando para a eternidade, mas ele deve agradar ao Senhor. Respeito ao Senhor. O versículo de número 5 até o versículo 9 nos fala tais palavras. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5 até o 9 diz assim: Ora, quem para isto mesmo nos predestinou foi Deus. Para quê? Para a vida eterna. O qual nos deu também o penhor do Espírito. Que é penhor? Você tem um selo, você vai para o céu. A não ser que você rejeite a salvação e queira ir para o inferno. Eu creio que não é o caso. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, nesse aqui, vivemos ausente do Senhor. Em que sentido que o apóstolo Paulo está falando? Não está falando que porque nós estamos nesse corpo ainda que não foi glorificado, nós estamos longe da salvação. Ele está falando no sentido real da palavra. A nossa salvação, nós temos a vida eterna, somos salvos em Cristo Jesus, mas alguns teólogos arriscam dizer que existe a salvação plena, que é aquela que você parte dessa para melhor, pelo arrebatamento ou pela morte física e puf, está na eternidade. Agora sim, está tendo a salvação plena. É isso que Paulo está dizendo. Enquanto estamos aqui, estamos ausentes nesse sentido. Não é que porque estamos com o corpo mortal, nós não temos esse contato com Deus. Nós oramos, nós jejuamos, nós falamos com Deus e a presença dele é sobrenatural. Nós temos esse contato, mas a salvação plena, que é sair daqui para ir para lá, é isso que ele está falando aqui no texto. Ainda citando o texto, versículo 5 até o versículo 9. Porque andamos por fé e não por vista. Mas, até o versículo 9. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Isso é verdade? Você deseja deixar esse corpo para habitar com o Senhor? Eu desejo, que esse corpo aqui é muito barrigudo. Quero um corpinho melhor. Na eternidade eu vou receber com certeza um corpo melhor. Pois que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes, da mesma forma que eu lhe expliquei. Nós temos essa presença constante do Senhor, mas ainda não estamos na salvação plena, olhando para Ele dizendo, estou vendo a glória do Senhor. Por enquanto nós temos fragmentos do Senhor aqui, porque Deus é Espírito, Ele habita em nós, e importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. Então a terceira verdade é que todo cristão deve agradar ao Senhor aqui na terra, ciente de que o Espírito Santo está o preparando para a eternidade. E a pergunta é, estamos agradando ao Senhor? Se nós vamos morar no céu dele,
Por que estamos vivendo como se não fôssemos filho dele? E aí eu concluo no versículo 10. Que todo cristão, o cristão verdadeiro, é claro, deve saber que comparecerá diante do tribunal de Cristo para prestar contas do bem ou do mal que fez por este corpo. Versículo 10, que diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Crente faz o mal por intermédio do corpo? Eu faço que nem aquelas vozinhas antigas: filho, nem te conto. Não deveria, né? Mas que mal a Bíblia está falando aqui? Você é um salvo. Teu nome já está no livro da vida. Você tem a habitação do Espírito Santo. Aqui aparece no versículo 5, você foi penhorado, o Espírito Santo está em ti, foi feito um penhor. Você pertence a Deus, só está peregrinando aqui nesta terra para marcar a tua geração. Mas você pertence ao Senhor. Então, com que direito você faz o mal por intermédio desse corpo? O corpo é meu. Viu agora as normas dos dias atuais? Meu corpo, minha regra. No espiritual não funciona assim. Teu corpo foi pago um alto preço, está lá em 1 Coríntios capítulo 6. Então glorifica a Deus no teu corpo. Não pertence a ti. Tudo que fizer, ou em palavra ou em ação, fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que fizer é para a glória de Deus? Então pergunte: Senhor, isso aqui é para a tua glória? Porque todos nós temos que ouvir tais verdades, que todo cristão precisa saber sobre a sua vida eterna, a sua vida terrena e a sua vida eterna no céu. E a primeira verdade é que nós teremos um corpo eterno. A segunda verdade é que nós devemos desejar morar no céu, que nós iremos ser revertidos com o corpo espiritual. E a terceira verdade é que nós devemos agradar ao Senhor, ciente que estamos sendo preparados para a eternidade. Então se prepare. Como é que se prepara? Berenice citou os cultos da semana. Como é que se prepara? Está pensando em fazer burrada? Pastor, pelo amor de Deus, o que foi, meu irmão? Misericórdia, eu recebi uma proposta agora esquisita, e eu quero saber o que a Bíblia diz. Tem como o senhor me orientar? Fala, meu irmão, assim. Então a Bíblia diz assim: está sendo preparado para a eternidade. Pastor, misericórdia, é 1 da manhã, eu sei que já está dormindo, mas me ajuda, pelo amor de Deus. Eu recebi uma ligação agora, uma mensagem agora, e eu tenho que partir hoje, porque senão não vai dar certo. Me oriente em nome de Jesus. Então vem aqui em casa orar comigo, que eu preciso ter uma orientação. Está sendo preparado para a eternidade, mesmo peregrinando nesta terra. Então essas as verdades que Deus tinha para falar aos nossos corações esta noite. E nós, queiramos ou não, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Essa palavra tribunal que aparece na língua grega é a palavra bema. Não é o trono branco lá de Apocalipse. É o tribunal de Cristo, onde o Mestre, o nosso Senhor, vai nos chamar a atenção. Vamos ser julgados pelas obras que fizemos, de bem ou de mal, por intermédio deste corpo, para recebimento de galardões, de recompensas. Não é para sermos jogados no inferno. Porque crente que tem a salvação, crente que tem a vida eterna, que sabe que deve cumprir os rudimentos bíblicos, sabe que deve cumprir as normas bíblicas, e não cumpre, e só vive dando canelada, e não cumpre a Bíblia, e apronta, ele tem que repensar: peraí, eu sou convertido mesmo? Porque eu leio a Bíblia, eu já li a Bíblia 2, 3 vezes, eu olho, está aqui, está escrito, mas eu faço tudo ao contrário, isso nem incomoda meu coração. Eu só sei que está escrito aqui que não é fazer, eu estou fazendo. Não mentais uns aos outros, eu estou mentindo. João 8,44, quem mente é filho de Satanás, é pai da mentira. Mas eu vivo mentindo para todo mundo, rapaz. Eu vivo querendo me escapar de tudo, mentindo para todo mundo. Eu sou convertido mesmo. Se você está indo contra a palavra de Deus, isso é o mal que você está fazendo pelo teu corpo. Repense tua conversão. Vê se você realmente é um convertido. E se tem dúvida, se joga nos pés do Senhor, confessa os teus pecados, porque Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Deus queria que eu falasse aos nossos corações estas verdades, e que se você vá para casa pensando nessas verdades, pensando no que Deus disse para você esta noite, que Deus aplique a sua palavra em teu coração e em meu coração também. Não estou fora do pacote não, tá? Estou no pacote também. Coloque-se em pé e vamos orar.
Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, entregamos a Tua palavra como o Senhor havia ordenado. Sei que é uma palavra, Deus, que fala de verdades, fala de vida eterna, salvação, fala de corpo mortal, assim como o apóstolo Paulo fala no capítulo 15 de 1 Coríntios, que é necessário que esse corpo mortal se revista de imortalidade e que este corpo corrupto se revista de incorruptibilidade, para se cumprir. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ao cumprir a vontade do Senhor, o pecado fica sob controle. Ao ler a tua palavra e a orar, o pecado fica sob controle. João deixa bem claro, se nós falamos que não temos cometido pecado, somos mentirosos, e a verdade não está em nós. Mas o próprio João diz que não devemos ser escravos do pecado, porque nós somos servos de Cristo, e fomos libertos do pecado, somos livres do pecado. Ele não é mais o nosso Senhor, Ele não é mais aquele que domina sobre nós. Quem domina sobre nós é Cristo, através do seu Espírito Santo. Portanto, Senhor, nos ensine estas verdades, que não vivamos aqui, ó Deus Santo, agitados, desesperados, mas vivamos com dignidade, pagando, ó Deus, as contas, pagando os impostos, cuidando da família, cuidando de nossa vida, prosperando, vivendo com dignidade, zelando por aquilo que o Senhor nos deu, ciente de que, quando o arrebatamento chegar, tudo ficará. Mas não nos deixe ser irresponsáveis. Continua nos ajudando, ó Deus, a peregrinar nessa terra como cristãos responsáveis, que sempre temos para manter a nossa casa e sempre temos para ajudar o próximo. Leva-nos em paz aos nossos lares. Nos dê uma noite abençoada. Prepara-nos, ó Deus, para as surpresas que essa semana tem a cada um de nós. Mas nós temos a plena convicção que, em Jesus Cristo, somos mais que vencedores. Não sabemos a surpresa que a semana trará, mas sabemos que o nosso Deus é aquele que vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para conosco lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para os que nele confiam, caminha conosco de noite ou de dia. Então devemos viver sempre como vencedores, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Abençoa-nos, Pai. Nos dê uma semana abençoada. Nós pedimos que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, agora e para todos sempre. E quem crê diz, amém. Deus abençoe os irmãos, tenham uma excelente semana. Vão todos na graça e na paz do Senhor.